Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo tigre. Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo com legendas. Vou colocar aqui a lista de materiais, vou passar todo o passo a passo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixem o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Você deixar o seu like, você compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Eu agradeço muito se você contribuir, se você der essa contribuição aqui para o canal, você compartilhar esse vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações, é muito fácil de se inscrever. É só você clicar aqui embaixo nesse botão inscrever-se. Apenas isso. Então, para fazer esse tigre, eu utilizei a linha amigurumi. Nas cores, que eu vou deixar aqui o código para vocês, as cores que eu utilizei. Utilizei a agulha número 2,5, olhinhos com traves de segurança número 9. Utilizei fibra de silicone para o enchimento. Então, vou deixar aqui toda a lista, como vocês podem ver. Então, se você é iniciante no amigurumi, eu vou deixar para você também o link aqui na descrição desse vídeo e aqui em cima de um vídeo que eu fiz para iniciantes, onde eu explico o que é o anel mágico, aumentos, diminuições. Então, se você quiser assistir primeiro esse vídeo, antes de assistir esse do tigre, vai ser mais fácil para você, ok? Siga o Ternurarte nas redes sociais, Instagram, Facebook, vai ser muito bom ter vocês por lá também. Então, vamos lá para o passo a passo. Nós vamos começar o tigre com a linha laranja, fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, você vai fazer um anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Puxamos o fio para fechar o anel e na segunda volta nós vamos fazer 6 aumentos. Nós vamos fazer em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico um aumento. O aumento são 2 pontos juntos, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, nós vamos fazer 6 aumentos, vamos ficar com um total de 12 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a segunda volta com 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Vou utilizar esse pedacinho de linha aqui que sobrou do anel mágico para marcar o início de cada carreira. Mas você pode utilizar um marcador de pontos ou então pegar um pedaço de linha de outra cor. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Você faz um ponto, no próximo ponto um aumento, que são 2 pontos juntos. Um ponto, no próximo ponto um aumento. Repetimos essa sequência por 6 vezes. Um ponto e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com um total de 18 pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer 18 pontos, só que vamos pegar apenas nessa alcinha aqui de trás do ponto. O ponto ele tem 2 alcinhas, então você vai inserir aqui a linha no meio das 2 alcinhas e vai pegar nessa alcinha de trás do ponto. Vamos fazer uma carreira com um ponto em cada ponto. Terminando essa carreira com um ponto em cada ponto, nós vamos fazer agora 2 carreiras com um ponto em cada ponto. Agora, pegando nas 2 alcinhas normalmente, vamos fazer 2 carreiras com 18 pontos. Então, como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui essa linha no início de cada carreira. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei as 2 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, você faz um ponto, mais um aumento, e repete a sequência por 6 vezes.
Vamos ficar com um total de 24 pontos após essa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 24 pontos. Agora, nós vamos pegar a próxima cor que vamos utilizar. Nós vamos cortar a linha laranja. Eu não vou fechar o último ponto dessa última volta, eu vou ficar com as duas argolinhas na agulha e vou fechar esse ponto já com a próxima cor. Então, eu peguei aqui a próxima cor, vou fechar esse ponto com a próxima cor. Aí, vou fazendo agora voltas com um ponto em cada ponto e vou aproveitar para esconder a ponta da linha. Tanto a ponta da linha que eu cortei a laranja como a ponta dessa linha cinza que estou utilizando. Então, eu vou fazer agora uma volta com 24 pontos, um ponto em cada ponto, escondendo as duas pontas de linha por trás. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, porém, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto. Nós vamos fazer uma volta com 24 pontos, pegando na alcinha de trás do ponto. Eu vou terminar aqui e volto. Terminei a volta com 24 pontos, pegando na alcinha de trás do ponto. Agora, nós vamos encerrar essa perninha, vou cortar a linha, arrematar. E nós vamos fazer a próxima perna com a mesma receita. Vamos fazer a outra perninha com essa mesma receita. Você vai voltar aqui o vídeo e vai fazer a outra perninha. Aí, quando você terminar a outra perninha, você não vai cortar a linha. A segunda perna, você não precisa cortar a linha. Nós vamos unir agora as duas pernas. Vamos subir uma corrente. Subimos uma corrente, inserimos a agulha na próxima perna. Você pode até pegar, quando fazemos a troca da linha, sempre fica aquela marca, né? Então, você pode já esconder essa marca. Eu vou colocar aqui bem no meio das duas pernas. Então, você vai inserir a agulha na próxima perna e vai fazendo um ponto em cada ponto. Você vai fazer 24 pontos. Aí, quando contornar essa perna com os 24 pontos, você vai fazer um ponto naquela correntinha, mais 24 pontos da outra perna. Vamos ficar com um total de 50 pontos ao final dessa volta, pois fizemos 24 pontos. Nós primeiro subimos uma corrente entre as duas pernas. Aí, depois contornamos com 24 pontos. Aí, fizemos mais um ponto naquela corrente que subimos e contornamos a outra perna com 24 pontos. Então, ficamos com um total de 50 pontos ao final dessa volta. Na próxima volta do corpo, eu vou utilizar esse pedacinho de linha. Nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos contornar as duas pernas, vamos fazer voltas com 50 pontos cada volta. São 5 voltas, vamos fazer 5 voltas com 50 pontos cada volta, contornando as duas perninhas. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, terminei as voltas com 50 pontos cada volta. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 21 pontos baixos, vamos percorrer fazendo 21 pontos baixos. Quando terminarmos os 21 pontos baixos, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Então, você faz 21 pontos, depois você faz um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, por 4 vezes. Aí, depois você faz mais 21 pontos baixos. Vamos ficar com um total de 54 pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras com um ponto em cada ponto. 2 carreiras com 54 pontos cada carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês.
Podemos cortar a linha, arrematar com um ponto baixíssimo. Vamos pegar a próxima cor. Eu vou tentar fazer a troca de linha dessa forma para ver se não fica a marca da troca de linha aqui na roupa dele. Mas aí você faça do jeito que você achar melhor. Vou inserir aqui a linha nesse último ponto, onde eu arrematei com um ponto baixíssimo e vou subir um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma volta com essa nova cor, pegando apenas na alcinha de trás. Vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, uma volta com 54 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei, agora vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente, vamos fazer uma volta com 54 pontos. Eu vou terminar aqui essa volta e volto. Terminei a volta com 54 pontos. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a fazer umas diminuições. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer uma sequência: 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. Repetir essa sequência por 6 vezes. Nós vamos ficar com um total de 48 pontos. Então, eu vou fazer aqui essa sequência de diminuições e já volto com vocês. Terminei a volta com 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos seguir essa sequência de diminuições, alternando uma volta com diminuições, outra volta com um ponto em cada ponto. Então, terminamos agora essa volta com 7 pontos e uma diminuição, vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Aí, depois, vamos fazer uma volta com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, depois uma volta com um ponto em cada ponto. Aí, depois, vamos fazer uma volta com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vocês vão fazer, vocês vão dar uma pausa aqui no vídeo e vão seguir aqui essa legenda que tá aparecendo no vídeo, ok? Aí, quando terminar, a gente continua. Então, agora nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com 36 pontos cada volta. Vamos fazer 10 voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui as 10 voltas com um ponto em cada ponto. 10 voltas com 36 pontos cada volta. Agora, vamos fazer mais uma carreira com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com 30 pontos. Eu vou terminar aqui e volto. Na próxima volta, vamos fazer uma carreira com 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Na próxima volta, vamos fazer uma volta com pontos baixíssimos, 24 pontos baixíssimos. Então, nós inserimos a agulha dentro do ponto e puxamos a linha por dentro da argola. Esse é o ponto baixíssimo. Então, vamos fazer essa volta, essa última volta do corpo com pontos baixíssimos. Antes de fazermos a cabeça, nós vamos fazer os braços. Então, com a linha laranja, você vai fazer um anel mágico novamente, com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel.
Puxamos a linha para fechar o anel. E na segunda volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos fazer 6 aumentos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, estou utilizando aqui esse pedaço de linha para marcar o início das voltas. Na próxima volta, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, voltas com 12 pontos. Nós vamos começar a subir o braço fazendo voltas com 12 pontos cada volta. Um ponto em cada ponto. São 8 voltas. Terminei, pessoal, as 8 voltas. Vou cortar a linha. Agora, vou puxar a próxima cor. Então, no último ponto, nós vamos puxar aqui a próxima cor. E vamos fazer pontos baixos. Vamos trabalhar com pontos baixos, fazendo um ponto em cada ponto. Vamos continuar fazendo os pontos baixos agora com a nova cor. Nós vamos dar continuidade. Vamos fazer mais 8 voltas, com um ponto em cada ponto com essa nova cor. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei. Aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar a linha, arrematar. E vamos deixar um pedaço de linha para costurarmos esses braços no tigre. Então, você vai cortar a linha já deixando um pedaço. Você já pode colocar o enchimento no bracinho e fazer o próximo braço com a mesma receita. Você vai voltar aqui o vídeo e vai fazer o próximo braço com a mesma receita. Aí, você coloca já o enchimento no braço. Não coloque muito enchimento até a borda do braço, deixa umas 2 carreiras sem enchimento. E aí, no tigre também, você já pode colocar enchimento mais ou menos até a cintura dele. Porque aí, na hora de costurar os braços, vai facilitar. Então, agora nós vamos fazer um detalhe aqui na roupa dele. Nós vamos amarrar a linha aqui na parte de trás, naquela alcinha que ficou quando costuramos começamos a calça, né? Aí ficou aquela alcinha que ficou de fora, nós vamos amarrar a linha e vamos fazer pontos baixíssimos. Com a peça virada para baixo, com os pés para cima, você vai fazer pontos baixíssimos. Fazendo pontos baixíssimos, vamos percorrer toda essa volta e fazer esse detalhe nas 2 perninhas. Agora, vamos costurar os braços, assim vai facilitar. Você pode esconder aquela parte da troca da linha, que sempre fica aparecendo a troca da linha, você esconde por dentro do braço. Eu vou contar 2 carreiras, a partir da última carreira do corpo, e vou costurar aqui o braço entre a segunda e a terceira carreira.
Contei aqui 2 carreiras. Assim, com o corpinho aberto, fica mais fácil de costurarmos os braços. Aí, você vai passando a linha por dentro do corpo, ao mesmo tempo que vai fechando o bracinho. Aí, depois é só arrematar a linha e costurar o outro braço. Como vocês viram, facilita muito costurar os braços antes de terminarmos o corpo e antes de colocarmos o enchimento. Então, agora nós vamos pegar a linha laranja e vamos inserir a linha e fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Naquela volta que fizemos, naquela última volta que fizemos com pontos baixíssimos, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Então, você vai pegar, inserir a agulha bem no meio daquele ponto baixíssimo que fizemos. Dentro do ponto baixíssimo. Aí, você insere a linha bem no meio, dentro do ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira com 24 aumentos. Em cada ponto, vamos fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos em cada ponto. Vamos ficar com um total de 48 pontos ao final dessa volta. 24 aumentos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei, agora nós vamos fazer uma carreira com um ponto em cada ponto. Uma carreira com 48 pontos, sem aumentos. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Uma carreira com 48 pontos. Na próxima volta, nós vamos fazer uma carreira com 7 pontos e um aumento, por 6 vezes, uma sequência de 7 pontos e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com um total de 54 pontos. Então, vamos fazer 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminei. Agora, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Voltas com 54 pontos cada volta, sem aumento, sem diminuições. São 11 voltas com 54 pontos em cada volta. 11 voltas com 54 pontos em cada volta. Eu vou terminar aqui, aí vocês vão pausar aqui o vídeo, fazer a de vocês, eu vou terminar, já voltamos. Terminei as 11 voltas. Olha, como vocês podem ver, o tigre já está ficando bem fofinho. Agora, nós vamos fazer as alças da roupa dele. Nós vamos fazer o seguinte, você vai medir, aqui é a parte de trás, né, do tigre. Você vai medir aqui naquela alcinha que ficou de fora na roupa. Você vai medir mais ou menos a posição, vai amarrar a linha.
Vamos amarrar essa linha, puxar por aqui por dentro essa ponta. Nós vamos subir uma corrente com 35 pontos. Porém, o tamanho dessa corrente vai depender também até do tamanho do seu ponto. Às vezes, o seu ponto pode ser maior ou menor do que o meu. É melhor você ir fazendo e medindo. A minha ficou com 35 pontos, mas a sua pode ficar um pouco maior, um pouco menor. Você vai fazendo e vai medindo até dar a voltinha aqui por cima do braço dele e chegar na frente. Lembrando que eu vou pular 2 pontos para voltar fazendo um ponto em cada ponto. Então, você vai medir já deixando esses 2 pontos sobrando. Então, eu fiz com 35 pontos, você pode fazer com 35 e medir. Agora, pulamos 2 pontos e vamos fazer 33 pontos baixos. Vamos fazendo pontos baixos até chegarmos aqui ao final da corrente. Então, você vai fazer aí também. Cheguei aqui no final, pessoal, aí vou fazer o seguinte, vou pular um ponto, inserir a linha, a agulha, e vamos cortar a linha e arrematar. Cuidado para não dobrar essa corrente. Aí, vamos arrematar. Aí, eu vou dar um nozinho. E aí, você agora pode puxar. Se você já tinha puxado essa primeira ponta que sobrou, você não tem problema. É só você arrematar e depois puxar essa linha. Aí, vamos deixar ela bem certinha assim. E aí, aqui você vai costurar o botão depois. O botão que você escolher. Se você não quiser colocar um botão, você pode costurar diretamente a alça na roupa com a linha cinza, com a mesma linha cinza. Agora, vamos fazer do outro lado, você vai medir aqui a posição e fazer da mesma forma. Você vai fazer a corrente com 35 pontos, depois vai pular 2 pontos e fazer um ponto em cada ponto. Lembrando que você vai medir e depois vai arrematar essa corrente um ponto depois. Vai pular um ponto, né? Então, assim, você já, quando for medir aqui a posição, você já conta com esses 2 pontos que vamos pular, porque nós, quando terminamos a corrente, nós não pulamos um ponto, aí ele já vai ficar pra frente, né? Então, aí você já mede. Então, eu já terminei aqui, ó. Depois eu vou costurar o botãozinho. Se você não quiser costurar o botãozinho, você costura assim a alcinha mesmo. Agora, vamos dar continuidade. Nós vamos fazer o focinho. Antes de continuarmos a cabeça, as diminuições para fechar a cabeça, nós vamos fazer o focinho e colocar os olhos. Para fazer esse focinho com a linha branca, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um anel mágico novamente, com 6 pontos baixos dentro desse anel. E aí, vamos fazer da mesma forma, puxamos o anel, na segunda volta vamos fazer 2 pontos em cada ponto, 6 aumentos. Vamos secar com 12 pontos. E aí, na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Lembrando que estamos fazendo o focinho, vamos fazer 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Vou terminar aqui essa volta e já volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Uma sequência de 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Vamos ficar com 24 pontos. E aí, quando terminarmos essa volta, nós vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto, sem aumentos. Uma volta com 24 pontos. Aí, você vai fazer essa volta com 24 pontos. Quando terminar, você vai cortar a linha e arrematar, mas deixa um pedaço para costurar depois desse focinho na cabeça. Você vai cortar e deixar um pedaço. Agora, com a agulha de tapeceiro e a linha preta, nós vamos bordar o nariz aqui nesse focinho.
Acompanhe comigo como foi que eu fiz esse bordado. Entre a última volta e a penúltima, nós vamos inserir a linha, vamos deixar um pedaço atrás para amarrar depois. E aí nós vamos fazer o seguinte: eu contei 5 pontos, mas você pode fazer o maior ou menor se quiser. Contei 5 pontos. E aí nós vamos fazer um triângulo. Aqui a base do a partezinha de baixo do triângulo vai ser uma volta acima do anel mágico. Tem aquele centrozinho que foi o anel mágico, aí uma volta acima nós fazemos esse triângulo. E aí agora é só preencher o triângulo. Acompanhe aqui comigo como foi que eu fiz. Então, agora é só amarrar com aquela ponta que ficou. E aí está pronto o focinho. Agora nós vamos costurar esse focinho. Vou posicionar aqui. Eu vou contar aqui a volta, aquela primeira volta que fizemos com a linha laranja, mais uma entre a segunda e a terceira volta da cabeça. Vou colocar aqui um alfinete para marcar. Entre a segunda e a terceira volta da cabeça, nós vamos costurar, começando pela parte aqui de baixo. E aí depois nós vamos colocar um pouco de enchimento, mas só depois, agora não. Então, você vai inserindo aqui a agulha bem embaixo do focinho e pegando na alcinha, uma das alcinhas do ponto, na alcinha de dentro, aqui está em contato com a cabeça do tigre. Você vai costurando, pegando no tigre e pegando na alcinha. Aí eu vou adiantar aqui, quando chegar mais em cima, nós vamos colocar um pouco de enchimento. Então, pessoal, já quase chegando em cima,
nós vamos colocar um pouco de enchimento. E aí eu vou contar 6 voltas a partir de cima da cabeça e costurar esse focinho. Eu não vou deixar ele bem reto, achatado. Como vocês viram, eu baixei ele um pouco, que ele vai ficar mais gordinho assim. E vou costurando até ficar aqui, ó, essa parte de cima vai ficar entre a 6ª e a 7ª volta, contando a partir de cima. Então, vocês fiquem atentos a esse detalhe, porque se você continuar costurando do jeito que estava, ele vai ficar bem esparramado na cabeça do tigre e vai ficar muito lá em cima. Você vai baixar ele um pouco assim como eu fiz e vai continuar costurando. Aí depois você vai arrematar essa linha por dentro da cabeça. Você vai fazer o arremate por dentro. Agora podemos colocar os olhos. Eu estou utilizando olhinhos com travas de segurança número 9. Estou utilizando um olhinho. Nós vamos fazer o seguinte. Estou utilizando o olhinho azul. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar uma carreira após o focinho. Uma carreira após, só, acima do focinho. Eu contei mais ou menos 9 pontos entre um olhinho e outro. Mas isso pode variar, porque vai ser essa distância pode variar de acordo com o tamanho do seu ponto. Então, é melhor você medir e ver qual é a melhor posição do olho. Não, talvez se você colocar exatamente igual como eu coloquei, pode ser que não fique tão bom no seu. Mas aí você pode medir assim, dessa forma. Então, com a linha branca, nós vamos bordar esse detalhezinho aqui, ó. Eu inseri a linha bem embaixo, no meinho do olho, na parte de baixo. E voltei com a linha em cima, no meinho do olho também. E aí, você não vai puxar totalmente essa linha, ela vai ficar assim, aparecendo. Mas vamos fazer esse bordado antes de colocar a trava. Você vai fazer esse bordadinho aqui, como eu fiz. E aí, você vai colocar a trava depois. Aí você coloca a trava e depois vai amarrar a linha branca. Cuidado para não puxar muito a linha, porque senão ela fica por dentro do olho e não dá para ver. Ela tem que ficar assim, um pouquinho aparecendo. Agora você pode dar um nozinho e vamos fazer o mesmo no outro olho. Então, agora nós vamos fechar a cabeça. Nesse momento, você já pode colocar enchimento no corpo. Não coloque até em cima na cabeça, vamos deixar para colocar depois. Nessa volta, nós vamos fazer uma volta com 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 7 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição. Repete por 6 vezes, até chegar aqui ao final da volta. Aí, nós vamos fazer agora, vamos continuar essa sequência de diminuições. Agora, nós vamos fazer uma volta com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos continuar essa sequência até chegarmos em um ponto e uma diminuição. Eu vou deixar aqui a legenda para vocês verem. E fazerem as diminuições de vocês. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, você vai fazer aqui de acordo com a legenda que está aparecendo. Você vai fazer todas as diminuições. E eu vou fazer aqui também e voltamos para fechar, terminar de fechar com a agulha de tapeceiro. Então, você vai seguir aqui a legenda. Aí, você vai fechando a cabeça, fazendo as diminuições e colocando o enchimento. Eu gosto de colocar o enchimento mais ou menos na carreira com 2 pontos e uma diminuição. Aí, eu já coloco o enchimento. Ó, pessoal, terminei aqui. Terminei a sequência até um ponto e uma diminuição. Vamos cortar a linha e arrematar, deixando um pedaço dessa linha para
terminarmos de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Terminei, coloquei o enchimento também, o enchimento necessário. Então, você vai fechando a cabeça e colocando o enchimento. E aí, agora nós vamos com a agulha de tapeceiro, já arrematei essa linha, nós vamos fazendo um zigue-zague. Entra em um ponto, sai em outro, entra em um ponto, sai em outro, pegando sempre na alcinha aqui de fora do ponto, nessa alcinha de fora do ponto. Você entra em um ponto, sai em outro, até terminar os 12 pontos. E aí, depois é só puxar essa linha e arrematar e esconder a linha por dentro da cabeça. Agora nós vamos fazer as orelhas. Então, para fazer as orelhas, eu vou deixar aqui na legenda a receita, porque nessa altura do campeonato vocês já estão craques nessa questão de começar fazendo um anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Só que na orelha, ela é um pouco diferente. A segunda volta, nós vamos fazer uma volta com 6 pontos, não vamos fazer uma volta com 6 aumentos, né? Mas vocês vão ver aqui na legenda, aqui é só fazer de acordo com a legenda. Aí, quando terminar a orelha, você vai cortar a linha, deixando um pedaço para costurar essa orelha. Fazer a segunda orelha com a mesma receita. E assim vamos concluindo o nosso tigre. Estamos quase concluindo. Para fazermos esse detalhe branco na orelha, nós vamos fazer o seguinte. Com a linha branca, é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Com a linha branca, nós vamos fazer um anel mágico. Vamos fazer um anel mágico. Só que vamos colocar dentro desse anel 5 pontos. Não vamos colocar 6 pontos. Vamos colocar 5 pontos dentro do anel mágico. Vamos colocar 5 pontos dentro do anel mágico. Puxamos a linha, quando fizermos os 5 pontos, puxamos a linha, mas não vamos fechar totalmente o anel. Ele vai ficar como se fosse a metade de uma circunferência. Vai ficar a metade. É o que vamos fazer. Nós viramos o trabalho, viramos e vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Nesses 5 pontos que fizemos, nós vamos fazer um ponto, no próximo ponto um aumento. Um ponto, no próximo ponto um aumento e concluímos com um ponto. Aí, cortamos a linha, deixamos um pedaço para costurar e eu vou mostrar para vocês como foi que eu costurei essa parte. Depois é só costurarmos essa parte na orelha com a agulha de tapeceiro e aí eu vou mostrar para vocês.
costurarmos as orelhas na cabeça, nós vamos medir aqui direitinho. Vou colocar um alfinete. Eu estou colocando as orelhas na altura dos olhos. Aqui na altura dos olhos dele, mas eu vou contar aqui, a partir do anel mágico no centro da cabeça, eu vou contar aqui quantas carreiras. Então, eu contei 6 carreiras a partir do centro do anel mágico. Estou costurando a orelha entre a sexta e a sétima carreira. E aí, vou contar novamente do outro lado. E vamos começar a costurar essa orelha. Vamos fazer um contorno por toda a orelha. Nós vamos pegando, inserimos a agulha na cabeça e pegamos na alcinha de trás do ponto da orelha. Nós vamos contornar toda a orelha costurando. Ao final, vamos arrematar essa linha e esconder por dentro da cabeça. Então, confira aqui como foi que eu fiz para costurar as orelhas. Agora, com a agulha de tapeceiro e a linha preta, nós vamos fazer o bordado do tigre. Então, vamos fazer o seguinte: vamos medir bem no centro, a partir do anel mágico, entre um olhinho e outro. Vamos inserir a linha aqui no anel mágico. Vamos contar 8 carreiras entre a oitava e a nona carreira, contando a partir do anel mágico. Nós vamos inserir a agulha, vamos calcular direitinho, onde fica bem o centro, entre um olhinho e outro, e vamos começar a fazer o bordado. Então, você vai deixar aqui um pedacinho de linha para amarrarmos depois. E aí, acompanhe comigo como fazer esse bordado. Eu vou fazer três voltas em cada bordado desse. Eu vou dar 3 voltas. Aí, esses dois
nas laterais, eles são um pouco menores, uma carreira menor do que o bordado do centro. Então acompanhe aqui como foi que eu fiz esses bordados. Então, pessoal, do mesmo jeito que vocês bordaram no rostinho dele, na lateral, eu fiz dois bordados apenas. Então, você vai fazer da mesma forma do outro lado. Agora, você vai dar uma pausa no vídeo, bordar o outro lado. Agora, nós vamos fazer o rabo. Para fazer o rabinho, nós vamos fazer o seguinte, vamos subir uma corrente. Aí, você faz uma corrente com 15 pontos. Depois, pula 2 pontos e faz 13 pontos baixíssimos. Vamos fazer 13 pontos baixíssimos. E aí, quando terminar os 13 pontos baixíssimos, vamos amarrar esse rabinho no corpo. Se você não quiser amarrar, assim como eu amarrei, vocês podem dar uns pontos com a agulha de tapeceiro, um pedaço de... pegar a linha que sobrou, né, que você vai deixar quando cortar, e dar uns pontos baixos no rabinho.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui no canal Ternurarte. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial.